Custos no Judiciário, um levantamento da literatura nacional. Nos últimos anos, o Judiciário tem assumido o papel de protagonista em grandes decisões do país. Este protagonismo se dá tanto nos cortes superiores, como o Superior Tribunal Federal, quanto nos cortes de primeira instância. O setor desempenhou um papel fundamental para a manutenção e fortalecimento do Estado democrático de direito. Porém, questiona-se em alguns momentos qual a produtividade e o custo da manutenção da estrutura do Judiciário pelo Estado. Será que há, em algum nível, uma homogeneidade na produtividade do setor? E qual o custo de uma sentença? No entanto, será que a academia tem se debruçado sobre essa temática e tem avançado nesse sentido, buscando realizar levantamentos para que parte desses questionamentos possam ser elucidados? Considerando tais questionamentos, o problema básico é expresso da seguinte maneira: de que forma se caracteriza e se constitui o estado da arte em custos do judiciário na administração pública oriundos de estudos e pesquisas científicas na produção acadêmica e científica nacional? Para tanto, formulou-se o seguinte objetivo geral da pesquisa: levantar o estado da arte acerca da utilização da mensuração de custos do judiciário na administração pública produzidos no meio acadêmico e científico brasileiro. E elaborou-se ainda os seguintes objetivos específicos: levantar publicações científicas nacionais referentes ao tema custos na administração pública em eventos científicos e periódicos classificados no Qualis, identificar e compreender a abrangência e as diversas abordagens do tema, classificar e contribuir em função de suas similaridades e divergências. A configuração utilizada nessa pesquisa foi bibliográfica, quantitativa e exploratória, e a coleta de dados foi estabelecida com as informações dos seguintes sites e plataformas: Teses e Dissertações, da plataforma Sucupira, SPEL, Revista de Administração Contemporânea, Evento, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, AMPAD, Evento Seminários em Administração, SEMEAD, e Evento Congresso Brasileiro de Custos, CBC. Em cada um dos itens anteriormente citados, foram estabelecidos padrões para obtenção e armazenamento das informações. A análise dos dados obtidos foi inicialmente realizada com a leitura dos resumos das publicações coletadas e posteriormente foram produzidas planilhas no Excel para comparação e investigação de todas as informações, sendo classificada e filtrada de acordo com a necessidade de comparação. Em seguida, as citações, tanto das teses e dissertações quanto das outras publicações, foram selecionadas e identificadas também no Excel, sendo desenvolvido um índice a fim de comparar as semelhanças entre autores e obras citadas. Para o desenvolvimento do índice, cada texto foi lido novamente, de forma minuciosa e de acordo com cada parágrafo foram retiradas as citações, organizadas em uma tabela com 4 colunas, e ao final da coleta e preenchimento de todas as informações com a utilização de filtros e coloração das planilhas de acordo com as repetições das citações, foi possível identificar quais os autores e obras mais citadas em cada uma das publicações. Dessa maneira, o resultado obtido foi: nas teses e dissertações foram examinadas 928 citações, e mesmo com alguns autores em comum, os mais citados não são correspondentes, sendo possível observar que há variedade de obras, pois não há concentração de referências, pois os autores em comum não são os mais citados individualmente em cada trabalho. Para os artigos em periódicos do SPEL, os autores que se repetem nos 2 artigos é o Marcos Alonso, também autor do artigo de número 2. Podemos constatar que o periódico número 1 utilizou-se como referência bibliográfica para sua composição o artigo 2, e Salles, em seu artigo, empregou referências de outras publicações escritas por ele mesmo. Para eventos da AMPAD, foram analisados 347 citações e foi possível detectar quais autores foram mais citados e se houveram bibliografias em comum entre as publicações observadas nessa seção. Entre os 3 autores e obras mais citadas de cada publicação, nenhuma está em comum. E de acordo com os índices do Excel e com a utilização de filtros, foi constatado que existem 14 obras em comum entre essas 3 publicações. Para o Congresso Brasileiro de Custos, mais uma vez é possível notar que os autores mais citados não estão em consonância entre as publicações, e depois da filtragem padrão, para que se encontrem possíveis semelhanças, também foi constatado que nesses artigos, das 134 citações, não houve bibliografia em comum. Concluímos que, no que tange ao levantamento e identificação das publicações referente ao tema custos no judiciário, houve dificuldade de se encontrar publicações que abordavam as mesmas perspectivas diante do tema em questão. A respeito das classificações, de acordo com as semelhanças e diferenças, principalmente no âmbito bibliográfico, pôde-se observar que há variedade nos autores que abordam o assunto, porém, ainda hoje é um tema pouco explorado pela academia brasileira. As publicações referentes aos custos da administração pública que são grandes, visto que há grandes áreas de concentração, como a administração pública e gestão de políticas públicas, não têm parcela significativa específica sobre os custos no judiciário.